Rapaz, não dá pra passar mais pano, tá? Não dá não. A DC, ela realmente, pessoal, ela chamou uma pessoa que já fez um post elogiando o Bin Laden e botou a cena de assassinato da J.K. Rowling num livro. E agora, depois de ela comemorar, né, o tiroteio que acabou matando o Charlie Kirk, tá? Querem fingir de que, cara, foi mal, pessoal. E cancelou rapidinho a HQ, como se isso resolvesse. Cara, parece piada, mas isso é real, tá? E a pergunta que fica, pessoal, é o seguinte: quem dentro da DC achou que essa contratação era de fato uma boa ideia? E pior, até agora, a maioria dos sites de cultura pop nem comentou o real motivo do cancelamento. Eles fingiram que foi só mais um atraso comum de cronograma. Pessoal, tem alguma coisa aí que ninguém tá comentando e muda completamente a história disso aqui. Eu vou contar para vocês tudo que eu consegui separar. Vamos lá, ó. Primeira coisa. Esse cancelamento relâmpago, tá, do Capuz Vermelho, pessoal, tem um significado muito grande. Porque tinha acabado de lançar a primeira edição, lembra disso? Mal deu tempo da galera comprar e a DC já meteu o cancelamento geral. Nem esperaram flopar, pra falar a verdade, cancelaram por causa da treta mesmo. Eles mandaram um comunicado para os lojistas dizendo que as edições 2 e 3 estão oficialmente canceladas e que vão reembolsar até as cópias da edição 1, inclusive as que já tinham vendidas. Agora pensa comigo, uma editora gigante como a DC fazer isso tão rápido é porque sabiam que tinham mexido num vespeiro. O problema é o seguinte: a autora Gretchen Felkin Martin, ela fez um post na Blue Sky comemorando o assassinato do Charlie Kirk. Ela tava rindo mesmo da morte do cara, pessoal. Olha o tipo, olha o nível dessa pessoa, olha o nível de ser humano. Isso aí tinha sido domingo e na segunda de manhã já estavam cancelando tudo. Só que ao invés de assumir que foi por causa da fala dela, a DC, ela soltou um textinho meio genérico, tá? Ela não quis de fato dizer de fato o que aconteceu. Soltou uma coisa bem genérica. Abre aspas aí, tá? Expressões públicas que incentivam a violência não combinam com os padrões da empresa. Cara, que comunicado foi esse? Eles não citaram de fato o nome da autora, nem explicaram tudo como tinha que explicar de fato o que acabou acontecendo. Eles tentaram limpar a bala, mas sem se comprometer. Essa foi a atitude que a DC acabou tendo. E aí, pessoal, muita gente ficou dividida. Teve gente que achou que foi um movimento tão rápido e certo da DC, mas teve também uma galera que achou que foi só uma tentativa de não se queimar mais. E sinceramente, eu tô mais pro segundo grupo, tá? Eu não sei vocês. Mas vamos continuar aqui discutindo. Por quê? Eu vou explicar para vocês quem é, né, essa autora e por que isso explodiu agora. Seguinte, para entender toda essa treta, temos que falar dessa autora aqui, tá, pessoal? A Gretchen Felkin Martin, tá? Você provavelmente nunca deve ter ouvido falar dela, e tá tudo bem. Mas é o seguinte, a real, pessoal, é que essa mulher, ela já vem se metendo em polêmica há muito tempo. Eu dei uma vasculhada aqui e consegui achar várias coisas dela. E ela é conhecida por escrever de fato umas coisas muito pesadas, tipo gore mesmo, extremo, violência gráfica, coisa de matar famoso em livro como forma de protesto. E não é exagero não, tá? Não é exagero. Ela literalmente escreveu uma cena onde a J.K. Rowling é assassinada, tá no livro dela. Isso sem contar os elogios que ela fez ao Bin Laden. Ela literalmente elogiando o cara por ter feito o que fez no 11 de setembro. E aí você já olha pra cara da cidadã, né? Você olha pra cara da cidadã, com certeza é o tipo de pessoa que criticou ou tava criticando recentemente aí aquela atriz famosa, esqueci o nome dela, não me vem aqui agora a cabeça, realmente esqueci, mas tava aqui, ó, bem aqui, acabei esquecendo. Eu vou tentar lembrar o nome dessa atriz, tá? Então ela é exatamente esse tipo de pessoa que tem inveja, sabe, que tem repúdio por ver as pessoas que de fato conquistaram as coisas por mérito,
é um tipo de pessoa que tá do outro lado aí e que defende esse tipo de atitudes, né? Então, assim, a DC, ela achou de boa colocar o nome dessa pessoa no HQ e um dos personagens mais queridos da Bat-família, né? Então, é de se pensar. E aí, quando rola essa parada aí que rolou, tá? Ah, lembrei, a Sydney Sweeney, né? É o tipo de pessoa que tava criticando ela por ser bonita demais. Mas enfim. Então aí, quando rola o que rolou agora com o Charlie Kirk, né, infelizmente, que foi morto enquanto dava uma palestra em uma universidade, ela vai na Blue Sky, que é o tipo Twitter 2.0, e solta um post dizendo, abre aspas aí, tá? É pesado. Pesado, se tiver criança aí, por favor, retire. Espero que a bala não tenha doído. Esse é o nível da parada, pessoal. Aí não tem como passar pano, né? Não tem como passar pano. A DC, ela viu a bomba explodindo e correu para apagar o incêndio. Mas a pergunta que não quer calar: como que esse nome passou pelo filtro editorial? Quem foi que contratou ela? Será que ninguém pesquisou ou ignorou de propósito? Porque não é como se essas declarações dela estivessem escondidas. Estava tudo público. Quem quisesse ver achava muito bem. Então, a parada não é sobre ela apenas, é sobre quem achou também legal colocar ela ali, com o selo da DC Comics, como se fosse mais uma escritura qualquer. E aí, mano, é o seguinte, não dá para você fingir que foi surpresa, tá? Não dá. Esse cancelamento aí não é uma correção. Sinto muito. É só medo de queimar o filme. Na minha humilde opinião, é o que a DC ela acabou fazendo. Tá? E aí o que acontece, pessoal? Eu quero realmente discutir com vocês aqui. A indústria, ela de fato, ela tá ficando podre? Ou foi um caso isolado? Mano, olha só. Se fosse só esse caso, tá? Da Gretchen Felker, já seria bizarro. Mas o problema é que não é só ela. Tem uma galera dentro da indústria, tanto em editora quanto em site de notícias, que trata esse tipo de polêmica como se fosse currículo. Quanto mais lacrate, mais tretas públicas, mais posts bizarros aí, mais fácil de ser contratado. E aí, ó, tem até aqui, ó, a notícia dela afirmando a postura ética e defensável do Osama Bin Laden, de 11 de setembro. Cara, olha isso aqui, cara. Essa mulher aqui é de fato um monstro. Foda, cara. É foda isso aqui. Realmente não tem como entender. Tem coisas que na vida que a gente não tem como entender um ser desprezível como esse aqui, velho. Realmente é difícil demais, sabe? É difícil. E aí, quando dá ruim, né? Os mesmos sites que puxaram o saco, eles acabam sumindo. Ou fingem que não sabem por que a HQ foi cancelada. Quer ver um exemplo, pessoal? A maioria das entrevistas sobre o cancelamento do Capuz Vermelho nem fala o motivo real. Pode puxar aí. Pode puxar, pessoal. Pode puxar. Só fala aí um textinho, foi cancelado por divergência de valores, como se fosse coisa de cronograma ou falta de vendas. E aí tem um site muito famoso, que é do Brand Co, fez pior, né? O título da matéria deles foi tipo assim: DC cancela mais um título da linha do Batman. Somente isso. Como se fosse só mais um atraso qualquer. Ignorando totalmente a treta e empurrar a culpa pro outro lado. É o que eles fizeram. E, mano, isso não é inocente não, tá? É uma blindagem mesmo, estão blindando. Tem gente ali que sabe que contratou uma autora cheia de treta, louca, com fala extremamente polêmica, algo sem limite nenhum, e mesmo assim bancou ela. Assim, não é um caso isolado, tá? É um padrão que vem acontecendo na indústria, de fato, ela tá podre pra caramba. Então, a lacrate com a cultura woke ainda tá instalada, ainda não acabou, tá? Está diminuindo um pouco, devido a gente sabe, né, quem ganhou a eleição e tudo mais. Então, mesmo assim, ela está instalado nessas empresas aí, praticamente todas. E aí entra de fato que me incomoda de verdade. Quem está escolhendo os roteiristas e autores das grandes editoras está mais preocupado com o ativismo de Twitter do que realmente curte a HQ. Essa galera que escreve para lacrar, de fato, nem sempre está curtindo o quadrinho. Nem acompanha a lore, cara, nem cresceu lendo isso, não sabe, não tem noção do que tá fazendo ali.
sabe? Então, muitos nunca tinham escrito nada de super-herói, cara. Mas estavam lá porque tinha um engajamento militante. É isso. E aí, quando estoura uma bomba dessa, a culpa nunca é de quem contratou. Demite geral do time criativo? Não, não fazem isso. Eles só cancelam e seguem o baile. E é bem possível que quando a poeira abaixar, volta a contratar de novo. Mas aí, se fosse uma opinião de um autor da direita, aí, meu amigo, já estavam queimando a praça pública aí. E a real é a seguinte, tá cheio de gente protegida por ideologia dentro da indústria geek aí, da indústria pop. Questiona isso, é logo chamado de reacionário, intolerante, homofóbico, isso e aquilo, cara, fascista, é porra toda. Mas ninguém responde a pergunta principal. Por que essas pessoas são contratadas mesmo tendo histórico de discurso de ódio real? É isso que não pode. E eu não tô defendendo um lado não, tá? Os dois lados. Isso aqui funciona a mesma coisa. Se o outro lado fizesse a mesma coisa, eu estaria aqui também falando, citando. Então, é isso, gente. É a questão do que é certo. Existe dois certos. Isso aqui está errado. Simples assim. E aí o que acontece? Vamos para essa parte aqui, porque é uma coisa mais interna ainda. Tá dentro da DC Comics. O que me deixa mais de cara com essa história não é nem post, tá, da Grayton Felk. É o fato de que alguém dentro da DC achou que seria uma boa ideia contratar ela. Esse aqui é para mim o ponto. Quero saber de fato. E tipo assim, essa mina aí, tá, esse monstro, não foi bater na porta da editora com um projeto. Ela foi a DC. Foi a DC que foi atrás dela. Então eles escolheram essa pessoa para escrever um HQ do Capuz Vermelho, que é um dos personagens mais sensíveis da Bat-Família. Então pensa aí, o Jason Todd, Capuz Vermelho, é um personagem que já teve trauma com violência, foi morto pelo Coringa e ressuscitado. É um arco muito sério, muito denso, pessoal. E aí tu vai lá e bota uma escritura elogiando assassinato, atentado, ameaça, como se fosse uma coisa revolucionária. Rapaz, isso aí foi escolha. Foi escolha. Isso aí foi uma decisão editorial. E como que a DC ela se posiciona, né? Ela faz aquele textinho genérico de sempre, ponto. Mas ninguém dentro da empresa, de fato, é estabilizado, né? Como tem que ser. Não tem editor demitido, não tem diretor criativo afastado, não tem investigação interna aí, sabe? É uma coisa que só para abafar e depois volta, pessoal. Depois volta, é o que tá acontecendo. Parece que tudo foi feito para proteger o topo e botar a culpa só na altura, né? Mas quem contratou, quem aprovou o nome dela, porque, velho, não é possível que isso aí passou batido. Como eu já mostrei, ela tem histórico. Não só ela, tem vários outros. E ela tem mais históricos que isso aqui. E aí entra o ponto que muita gente que trabalha na área já falou nos bastidores. Tem editor dentro da DC e de outras empresas aí que tem um histórico de contratar autor problemático só para gerar um barulho, só para gerar militância. Tipo assim, parece que o critério hoje em dia é o seguinte: quem vai gerar mais engajamento com polêmica, em vez de quem ama esse universo e sabe contar uma boa história. É mais isso aí que tá acontecendo. E depois, quando as coisas dão errado, né, a resposta é sempre a mesma. Foi um caso isolado. A gente vai revisar nossos processos, sabe? Não tem um peso real. Só que o tempo passa e continua acontecendo. Então fica meio difícil. Fica meio difícil, né? Porque chega uma hora que cansa, pessoal. Chega uma hora que realmente cansa. A gente ama esse universo. Quadrinhos, personagens icônicos, histórias que marcam nossa geração. Mas o que estão fazendo com esse espaço é de fato muito triste de verdade. Porque não é mais sobre contar boas histórias, sabe? Não é mais sobre isso, não tá sendo mais sobre isso. Eu até esqueci de acender aqui a luz para gravar o vídeo, ó. Porque, cara, é de fato sobre usar a indústria como um palanque, tá? Como um palanque mesmo, como de fato uma vitrine. E, cara, uma vitrine de ego, pra militância maluca, pra teste de provocação. E olha só que loucura, o cara morreu, o Charlie Kirk, ele foi de fato assassinado. E mesmo assim, tem gente dentro da cultura pop que acha engraçado isso. E comemora isso como se fosse uma vitória. Menos o conservador do mundo. Cara, pelo amor de Deus, que porra é essa? Que loucura é essa, gente? Desde quando esse é o espírito da nossa fandom, de verdade, da cultura pop? Desde quando a cultura pop virou uma ferramenta para justificar discurso de ódio?
Coisa que ela já fez, nessa altura já fez a J.K. Rowling. Então, não é exagero, tá? Não é exagero, não é teoria da conspiração, tá? É fato, tá tudo postado, documentado, tem registro e nada acontece. E se a DC ela realmente quisesse tomar uma atitude firme e forte, ela já teria afastado o editor que contratou essa mulher. Teria feito um comunicado com nome e sobrenome de fato, forte, teria pedido desculpa real, não só devolvido a grana da HQ, mas não fez isso, só cancelou a revista e fingiu que segue o baile. E aí, a gente que é fã raiz mesmo, né? Fica aí no meio desse tiroteio ideológico. A gente só quer, velho, ler uma boa história, cara. Só isso. Só uma história foda, só isso. Ver um personagem bem tratado. E, de fato, poder curtir sem ter essa parte de guerra política que acaba acontecendo. Só que tá cada vez mais difícil. E por isso eu te pergunto, até quando a gente vai continuar aceitando esse tipo de contratação bizarra que está acontecendo por aí? Até onde vai esse discurso de que liberdade criativa, na real, esconde um discurso de ódio, né? Então, eu quero realmente saber de vocês, comenta aí o que é que você acha, se você acha que foi certo cancelar a HQ, ou acha que a DC ainda está protegendo quem não deveria. Eu quero saber de fato a sua opinião, e se quiser continuar esse papo, eu vou fazer, talvez eu possa fazer um outro vídeo sobre os bastidores dessa autora aí, né? Na verdade, eu não sei se eu vou conseguir não, galera. Não sei se eu vou conseguir não, tá? Mas é isso, tá? Essa é a notícia triste. Fica aí a homenagem para o Charlie Kirk, a homenagem para a família dele. Que Deus conforte o coração de todos. E é isso, pessoal. Fique com Deus, abraço. Esse vídeo é somente de desabafo mesmo. Tamo junto, obrigado. E é isso.